Olá pessoal, sejam bem-vindos. No dia 31 de agosto, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais está completando 108 anos de criação. Uma corporação empenhada em atender o povo mineiro com dedicação, técnica e qualidade. Pensando nisso, em comemoração ao aniversário da instituição, a Diretoria de Atividades Técnicas está lançando o seu segundo webinário, Descomplicando a Prevenção, visando orientar a população quanto à regularização das edificações. Começando por hoje, durante essa semana, exibiremos uma palestra por dia, a partir das 13 horas. E nesta edição, o ciclo de palestra tem por objetivo orientar os responsáveis técnicos acerca do dimensionamento das medidas de segurança. Bom webinar a todos! A palestra de hoje será ministrada pelo primeiro-tenente Josué Soares da Silva Neto. Graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, o tenente Josué é analista de processo contra incêndio e pânico há 4 anos, atuando também como subchefe da adjuntoria de análise do Centro de Atividades Técnicas. O tenente Josué é também instrutor no Serviço de Segurança contra Incêndio e Pânico. Fiquem agora com a palestra Iluminação de Emergência. Boa palestra a todos! Olá pessoal, tudo jóia? Eu sou o Tenente Josué e hoje vamos conversar sobre iluminação de emergência, uma medida de segurança muito importante e presente em quase todas as edificações e áreas de risco. Para passar um pouco de conhecimento aos senhores e facilitar a elaboração dos projetos de segurança contra incêndio e pânico, vamos ter uma conversa que vai abarcar 4 objetivos principais. Compreender a fonte normativa para a projeção da medida, esclarecer os tipos de sistema previsto na legislação, apresentar as principais características técnicas do sistema de iluminação e identificar os requisitos de apresentação no projeto. A respeito da fonte normativa, temos a IT 13, que é uma norma mais enxuta. Ela engloba mais características do sistema composto por grupo motogerador. A própria IT 13, pessoal, reconhece a aplicação da NBR 10898 em caráter complementar, ou seja, a maioria das características do sistema estarão previstas na NBR. Essa vai ser a fonte principal de consulta para a elaboração e projeção da medida. Essa NBR vai estabelecer 3 tipos principais, na verdade, duas categorias principais de sistemas de iluminação. Os sistemas compostos por blocos autônomos. Temos a luminária simples, que é muito comum de ser utilizada nos projetos e nas edificações. A luminária do tipo farol ou luminária dupla, que é utilizada em grandes áreas, em áreas extensas. E também os sistemas centralizados, que podem ser centralizados por baterias recarregáveis e sistema centralizado por grupo motogerador. Pessoal, é importante que os responsáveis técnicos, que os senhores, compreendam aonde esses tipos estão inseridos na legislação, na NBR 10898. Essas informações serão importantes tanto para a projeção do sistema quanto para a elaboração dos memoriais técnicos descritivos. Por isso, ao longo da nossa conversa, sempre quando eu for trazendo uma exigência ou uma característica, vou inserindo a fonte, o item da legislação que vai facilitar os senhores aí na elaboração dos projetos. Agora que identificamos os tipos principais de sistemas, vamos passar às exigências gerais dos sistemas de iluminação, ou seja, aquelas exigências que vão ser tanto para o sistema centralizado quanto para o sistema por bloco autônomo. No que diz respeito às luminárias, devemos observar que elas devem possuir a resistência mínima de 1 hora de funcionamento expostas a uma temperatura de 70 graus Celsius. Elas também devem atender à ausência de ofuscamento, ou seja, essas luminárias não podem proporcionar o ofuscamento da iluminação. Elas devem ser protegidas contra a entrada de fumaça, o que vai permitir o funcionamento adequado do nível de iluminamento. E, quando expostas a altas temperaturas, elas não podem liberar materiais tóxicos, gases tóxicos. As luminárias também devem ser resistentes contra a água, principalmente nas situações em que vamos ter o recurso de água para combate ao incêndio. E, quando instaladas a menos de 2,5 metros, elas devem possuir tensão máxima de 30 volts, no intuito de proteger as pessoas que passarão por aquele ambiente, por aquela área. Mais uma vez, trazendo aos senhores aí os principais itens da legislação para facilitar na elaboração dos memoriais, para facilitar na elaboração do projeto.
No que diz respeito à autonomia, o sistema de iluminação deve possuir autonomia mínima de 1 hora sem perda da iluminação superior a 10% da luminosidade inicial. Ou seja, senhores, o sistema deve conseguir funcionar por 1 hora sem perder aquela iluminação adequada para atender os requisitos da legislação. Também devemos observar o nível mínimo de iluminamento, que corresponde a 5 lux em locais com desnível ou passagens com obstáculos e 3 lux em locais planos e sem obstáculos. Lux é a medida desse nível mínimo de iluminamento e o Corpo de Bombeiros possui instrumento adequado para a aferição dessa característica nas vistorias de liberação. Então, senhores, compreendemos as características gerais. Agora vamos passar às exigências específicas quando o sistema é centralizado. O sistema centralizado por grupo motogerador é aquele onde as principais características vão estar estabelecidas na IT 13. Ele deve possuir um acesso desobstruído ao grupo motogerador. Quando ele está confinado, a tomada de ar deve permitir a captação de ar sem fumaça e os dutos devem ser protegidos com resistência ao fogo. O local de instalação do grupo motogerador confinado também deverá ser protegido por paredes resistentes ao fogo por no mínimo 2 horas e o acesso por porta corta-fogo de 90 minutos. Quando ocorre uma falha de energia, quando ocorre uma situação em que é exigido o acionamento do sistema de iluminação, o grupo motogerador deve iniciar o funcionamento em no máximo 12 segundos. E sempre quando estamos falando, pessoal, de sistemas centralizados, deverá constar no projeto a indicação da abrangência, se aquele sistema abrange uma pequena área ou se abrange toda a edificação. Já quando o sistema é centralizado por baterias, essas devem possuir um circuito de carregamento automático e deve permitir o carregamento de toda a bateria em até 24 horas. O painel de controle desse sistema deve ficar em um local de supervisão humana constante. E o sistema de baterias deve ser exclusivo para iluminação, ou seja, senhores, essas baterias não podem ser utilizadas em comum para outros sistemas de emergência, deve ser específico para a iluminação. Mais uma vez, por se tratar de um sistema centralizado, quando ocorre essa centralização por baterias, também deve ser indicada a abrangência do sistema. Então, senhores, compreendemos a fonte normativa, os tipos de sistema, os principais requisitos, seja gerais, seja os requisitos para os sistemas centralizados. Agora vamos passar à apresentação do sistema de iluminação de emergência no projeto de segurança contra incêndio e pânico. Basicamente, essa apresentação vai ocorrer em 2 formas. O memorial técnico descritivo, que vai ser elaborado pelo RT com as principais características exigidas ao sistema, e o dimensionamento em planta. O memorial técnico descritivo deverá possuir as principais características técnicas da IT13 e da NBR 1898 para o tipo de sistema adotado pelo responsável técnico. Nesse documento, pessoal, é importante ficar muito claro o tipo de sistema de iluminação que foi adotado, se é sistema por bloco autônomo, se é sistema centralizado por bateria, sistema centralizado por grupo motogerador. Também é importante constar as características das luminárias, as características que vemos em slides anteriores, como resistência ao fogo, vedação contra fumaça, material não tóxico exposto a altas temperaturas, resistência contra a água. Também é imprescindível, pessoal, constar a altura de instalação. Veremos adiante que essa é uma informação muito importante para a avaliação da medida. Também deve constar a autonomia do sistema, o nível de iluminamento, que são os 5 lux e 3 lux, e as características específicas quando for o caso de adoção do sistema centralizado. Após compreendermos as principais características que devem constar no memorial técnico descritivo, vamos passar ao dimensionamento dessa medida de segurança em planta. O dimensionamento do sistema de iluminação de emergência deverá constar a indicação dos pontos de iluminação quando o sistema for composto por blocos autônomos. Deverá constar a indicação da abrangência quando o sistema for centralizado. Deverá estar bem clara a definição das áreas de exigência de iluminação conforme a NBR 1898. E deverá observar os critérios técnicos de dimensionamento, que são a altura de instalação e o tipo de luminária. Quando nos deparamos com a situação do projeto de iluminação, a principal pergunta que vem à mente já é: em quais locais da edificação
ou em quais áreas de risco que eu devo projetar a iluminação de emergência. Então, senhores, todas essas informações de obrigatoriedade de locais de implementação da medida estão bem definidos na NBR. Os locais de exigência, basicamente, correspondem a todos os locais que proporcionem uma circulação vertical ou horizontal de saídas para o exterior da edificação, ou seja, ao longo do fluxo de saída de emergência. Também deverão constar luminárias nos locais denominados pela norma como ambientes de risco, que estão exemplificados ao final da NBR 10898, no anexo E. Para título de exemplificação, são áreas de pouca iluminação ou áreas com obstáculo e risco de acidentes, como por exemplo, regiões industriais, galerias, salas de aula, casa de máquina, casa de bomba, entre outros. Também deverão constar iluminação de emergência na sinalização de obstáculos e mudanças de direção, e também quando houver um desnível, como escadas, rampas. Importante atentar, pessoal, que além da iluminação de saídas e iluminação de obstáculos, a iluminação de emergência também ilumina as placas de sinalização, ou seja, ela vai auxiliar a identificação do fluxo de saída, do direcionamento, da mudança de direção, que vai permitir as pessoas identificarem as placas com a rota de fuga de determinado local. Compreendidos os locais de obrigatoriedade de implementação da medida, vamos passar aos critérios de dimensionamento. Senhores, a IT 13 estabelece a distância máxima de 15 metros entre duas luminárias. Entretanto, pessoal, além dessa distância, a gente tem que observar também o alcance, o potencial de iluminação de cada luminária no nível mínimo atendendo o nível mínimo de iluminamento no piso. A área de iluminação de cada luminária é dimensionada em função de sua altura de instalação. Os itens 8.1.17 e 8.1.18, a interpretação desses itens da NBR permite concluir que cada luminária possui uma área de iluminação que corresponde a um raio com o dobro da altura de instalação. Para exemplificar, pessoal, uma luminária instalada a 2,5 metros do piso tem um potencial de iluminação de um raio de 5 metros. Quando a gente pensa nesse exemplo, a luminária instalada a 2,5 metros e iluminando um raio de 5 metros, a gente tem que a distância entre duas luminárias não poderá ultrapassar 10 metros, ou seja, menos do que aqueles 15 metros previstos na IT 13. Ou seja, o que vai prevalecer não é só o distanciamento entre luminárias, mas sim o potencial de iluminação referente à altura de instalação dessas luminárias em relação ao nível do piso. Então, pessoal, eu trouxe aqui uma imagem de um software de CAD para facilitar. A gente tem a luminária instalada a 2,5 metros do piso. Ao lado da luminária eu tenho a indicação da altura de instalação e foi constado um raio para facilitar essa identificação daquela área que a luminária permite aquele iluminamento satisfatório conforme estabelece a norma. Também vemos em alguns projetos que em áreas extensas é comum a utilização de luminárias autônomas do tipo farol, também denominada luminária dupla. Essas luminárias, o cálculo, o dimensionamento em planta, ele não vai respeitar simplesmente a altura de instalação, mas sim a especificação do feixe de alcance luminoso estabelecido pelo fabricante. Então é importante, pessoal, constar, quando for adotado esse sistema do tipo farol, constar o potencial, o raio de alcance de iluminação. Geralmente essas luminárias alcançam um raio muito grande, cerca de 50, 20, 40 metros, o que vai variar conforme o fabricante especificar para essa luminária. Também é importante observar que, por ter um feixe luminoso muito concentrado, essa luminária pode causar ofuscamento. Então, o responsável técnico, quando for distribuir esse sistema em uma área, deve observar a projeção do sistema de forma a não permitir que cause ofuscamento. Uma luz muito forte que dificulte, que ao invés de facilitar a saída, que dificulte a identificação das saídas da rota de fuga. Então, pessoal, resumindo a nossa conversa, a distribuição das luminárias deverá observar as áreas obrigatórias, que são os fluxos de saída, os obstáculos, áreas de risco, mudança de direção, desníveis, escadas e rampas. Também deverá observar os critérios técnicos de dimensionamento, ou seja, o raio de iluminação igual ao dobro da altura de instalação em luminárias comuns e o feixe de alcance nessas luminárias do tipo farol duplo.
O memorial técnico descritivo deverá conter o tipo de sistema, a característica das luminárias, altura de instalação, autonomia do sistema, nível de iluminamento e características dos sistemas centralizados, quando for o caso utilizado no projeto. As plantas que os senhores irão desenvolver deverão conter a representação dos pontos de iluminação de emergência, quando é adotado o sistema por blocos autônomos. No caso do sistema centralizado, deverá constar a indicação da abrangência, se é em determinada área do projeto ou se é em toda a edificação e área de risco. Também deverá constar em planta a altura de instalação, que pode ser ao lado das respectivas luminárias ou na legenda do projeto, e também no memorial técnico descritivo. E o alcance, deverá constar em planta o alcance da luminária quando é adotado o tipo farol. As características de instalação do grupo atirador também deverão ser observadas em planta conforme aqueles requisitos que vemos da IT13. Então, pessoal, temos aqui uma síntese, formulei para os senhores para facilitar a elaboração da medida, a projeção da medida, que vai basicamente ser composta pelo memorial técnico descritivo e pelo dimensionamento em planta, conforme vimos ao longo dessa nossa conversa. Creio que conseguimos atender aqueles objetivos que a gente estabeleceu lá no começo, que foram compreender a fonte normativa, esclarecer os tipos, apresentar as principais características e identificar os requisitos de apresentação e dimensionamento no projeto. Muito obrigado, senhores. Espero que tenha auxiliado os senhores aí na elaboração dos projetos, que a gente continue como grandes parceiros na disseminação da cultura de prevenção.